No ano de 1633, o cientista mais famoso da Europa, um homem de quase 70 anos, foi forçado a se ajoelhar perante a poderosa Inquisição Romana. Seu crime não foi assassinato, nem traição. Seu crime foi olhar para o céu com um telescópio e ousar descrever o que viu. Ele foi acusado de heresia por afirmar que a Terra se movia ao redor do Sol, uma ideia que abalava os alicerces da teologia e da ciência de sua época. Esta é a história de um homem cuja curiosidade mudou nossa visão do universo. Uma história sobre a colisão entre a descoberta científica e o poder do dogma. Esta é a Batalha de Galileu Galilei. Para entender a Revolução de Galileu, precisamos primeiro entender o universo em que ele vivia. Por mais de 1500 anos, o mundo ocidental aceitava um modelo do cosmos, criado pelo astrônomo grego Ptolomeu e santificado pela Igreja Católica. Neste universo, a Terra era o centro de tudo, imóvel, pesada, o palco da criação divina. Ao seu redor, em uma dança celestial perfeita, giravam a Lua, o Sol e os planetas, cada um fixado em sua própria esfera de cristal transparente. E na esfera mais externa, estavam as estrelas fixas, imutáveis. Era um universo finito, ordenado e, acima de tudo, hierárquico. Este não era apenas um modelo científico, era um pilar da fé. Ele confirmava o lugar especial da humanidade na criação de Deus. O céu era o reino da perfeição e da divindade, enquanto a terra era o reino da imperfeição e da mudança. Questionar este modelo não era apenas um debate astronômico, era desafiar a ordem do mundo, a autoridade de Aristóteles e a interpretação literal das Escrituras. Nossa história muda de ritmo no início do século XVII, com Galileu Galilei, um professor de matemática brilhante, carismático e polêmico na Universidade de Pádua. Em 1609, ele ouviu rumores de uma invenção vinda da Holanda, um tubo óptico que fazia objetos distantes parecerem mais próximos. Sem nunca ter visto um, mas entendendo os princípios da ótica, Galileu construiu sua própria versão, muito mais poderosa. Enquanto outros viam um telescópio como um brinquedo ou uma ferramenta para navios no mar, Galileu teve a ideia revolucionária de apontá-lo para o céu. E o que ele viu destruiu o universo antigo para sempre. Primeiro ele olhou para a Lua. Ela não era uma esfera perfeita, lisa e cristalina, como dizia Aristóteles. Era um mundo como o nosso, cheio de montanhas altas, cujas sombras ele podia medir, e vales profundos que ele chamou de Maria, ou mares. O céu não era tão diferente da Terra, afinal. Depois ele apontou para Júpiter, e viu algo que ninguém havia visto antes. 3, e depois 4, pequenas estrelas que pareciam dançar ao redor do planeta. Noite após noite, ela as mapeou, percebendo que elas não giravam em torno da Terra, mas sim de Júpiter. Eram luas. Esta foi uma prova demolidora de que nem tudo no cosmos girava em torno de nós. A observação mais crucial foi a de Vênus. Ele descobriu que Vênus passava por um ciclo completo de fases. Assim como a nossa Lua, a matemática era clara. Isso só seria possível se Vênus estivesse girando ao redor do Sol, e não da Terra. Em 1610, Galileu publicou suas descobertas em um pequeno livro que causou uma sensação na Europa, Sidereus Nuncius, ou Mensageiro das Estrelas. Ele se tornou uma celebridade, mas suas descobertas também o colocaram em um curso de colisão direto com o poder mais formidável de sua época, a Igreja Católica. A reação às descobertas de Galileu foi mista. Muitos astrônomos, incluindo os do Colégio Romano dos Jesuítas, confirmaram suas observações. Mas os acadêmicos conservadores, cujas carreiras foram construídas sobre a física de Aristóteles, e os teólogos mais rígidos, viram suas ideias como uma ameaça perigosa. O debate sobre o modelo heliocêntrico de Copérnico, que as descobertas de Galileu apoiavam, tornou-se cada vez mais acalorado. Em 1616, a Inquisição Romana agiu. Um painel de teólogos declarou que a ideia de que o Sol é o centro do universo era filosoficamente tola e absurda, e formalmente herética. E a ideia de que a Terra se movia era, no mínimo, errônea na fé. Galileu foi convocado a Roma. Lá, ele se encontrou com o cardeal Roberto Bellarmino, o principal teólogo da Igreja. Bellarmino era um homem inteligente, e não necessariamente se opunha à ideia como uma hipótese matemática. Mas a Igreja não podia permitir que ela fosse ensinada como uma verdade literal. Galileu foi formalmente advertido a não manter, ensinar ou defender a teoria copernicana de qualquer forma. Com medo das consequências, Galileu concordou. Por anos, ele permaneceu em um silêncio cauteloso sobre o assunto. A trégua durou até 1623, quando um novo Papa foi eleito, Urbano VIII. Ele era
Por coincidência, um amigo pessoal e grande admirador de Galileu. Sentindo que agora tinha um protetor no trono de São Pedro, Galileu decidiu escrever sua obra-prima, o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, para obedecer tecnicamente à ordem da Igreja de 1616. Ele escreveu o livro não como um tratado, mas como um debate entre três personagens, um que defendia o modelo de Copérnico, um que defendia o de Ptolomeu e um leigo inteligente. No entanto, o personagem que defendia a visão da Igreja e que usava alguns dos argumentos do próprio Papa foi nomeado Simplício, o nome, que podia ser interpretado como simplório ou tolo. E a forma como seus argumentos eram facilmente demolidos foi visto como um insulto direto e uma traição pelo Papa Urbano VIII. A fúria do Papa abriu as portas para os inimigos de Galileu. A Inquisição o convocou a Roma, em 1633, para ser julgado por suspeita de heresia. Por ter quebrado sua promessa de 1616, o julgamento foi um espetáculo de poder. Galileu, agora com quase 70 anos e doente, foi interrogado por meses. Ele foi confrontado com um documento forjado que afirmava que ele havia sido absolutamente proibido de sequer discutir o tema. Sob a ameaça implícita de tortura, sua saúde e seu espírito foram quebrados. Finalmente, em 22 de junho de 1633, na Basílica de Santa Maria sopra Minerva Galileu, de joelhos e vestido com a túnica branca de um penitente, abjurou. Ele leu uma declaração preparada, renunciando formalmente às suas próprias descobertas e negando que a Terra se movesse ao redor do Sol. A lenda, provavelmente não verdadeira, mas que captura perfeitamente o espírito do momento, diz que, ao se levantar, ele teria sussurrado para si mesmo: "É para se mover". A Igreja silenciou o homem, mas não pôde silenciar a verdade. Galileu foi condenado à prisão perpétua, uma sentença que foi imediatamente comutada para a prisão domiciliar em sua vila, perto de Florença. Lá, ele passou os últimos anos de sua vida, cego, mas continuando a trabalhar, escrevendo seu último grande livro sobre mecânica. As descobertas de Galileu, combinadas com o trabalho de Kepler, mais tarde de Isaac Newton, provaram conclusivamente que ele estava certo. Em 1992, mais de 350 anos depois, o Papa João Paulo II e a Igreja Católica finalmente admitiram formalmente que haviam cometido um erro no julgamento de Galileu. Sua história se tornou o símbolo supremo da luta pela liberdade intelectual contra o dogma. Um códice sobre a coragem de um homem de olhar mais longe e de questionar as verdades estabelecidas, mesmo que o mundo inteiro lhe dissesse que estava errado.